Meu nome é Evair Carlo Magno, eu tenho 22 anos, eu sou natural de Manaus, Amazonas, mas na minha infância, antes de fazer 2 anos, eu me mudei para o Paraná e passei a minha infância toda no Paraná. Aí depois eu voltei para Manaus, fiquei 15 anos em Manaus e estou aqui em São Paulo há 2 meses. Em São Paulo eu vim para, primeiramente, com foco em fazer uma faculdade, porque eu já fiz uma faculdade, eu entrei para medicina com 15 anos de idade, mas como eu era muito novo, eu não queria saber de estudar. E aí não deu certo, entendeu? Não foi para frente. Aí com 17 anos eu peguei e tranquei a faculdade, com 18 anos eu comecei a trabalhar com meu pai, só que sempre ficou aquela coisinha de eu preciso ter uma faculdade. Então eu encontrei uma faculdade aqui em São Paulo que me interessasse. Porque eu poderia fazer administração? Poderia sim. Só que o que eu ia aprender na faculdade, ao meu ver, eu ia aprender muito mais que meu pai. Então não tinha necessidade. Eu queria aprender numa faculdade uma coisa que eu não fosse aprender com meu pai ou que eu não fosse aprender com o trabalho mesmo. Uma coisa diferente. E aí encontrei em São Paulo uma faculdade de business, administração, mais puxada para metodologia americana. Nesse meio tempo, eu aproveitei e falei, eu já estava em preparação para competir, para estrear nos palcos. Aí eu peguei, quando eu ia vir para São Paulo, eu falei, cara, eu preciso de um preparador aqui em São Paulo. Um preparador não, um treinador. Eu já conheci o Pinduca. No que eu mandei mensagem para ele, eu mandei mensagem e falei assim, Pinduca, eu tô indo para São Paulo, eu queria saber se você podia me treinar, mas eu não tinha esperança de que ele fosse me treinar realmente. Mas eu te peço que, se você não conseguir me treinar, que você indique alguém para eu contratar. E eu me surpreendi quando ele virou e falou assim, não, eu treino sim. Eu conheço você. Eu descobri que eu mandei mensagem para ele 2 dias depois do momento que ele decidiu que ele ia realmente começar a treinar pessoas de fora do meio. Entendeu? E eu dei a sorte de ser a primeira. Quando eu comecei com o Pinduca só treinava uma pessoa, o Horse. E aí quando eu comecei era o Horse e eu. Só. O principal foco era fazer uma faculdade. Mas eu sempre tive vontade, sempre tive sonho na realidade, de também seguir carreira no fisiculturismo. Eu quero usar mais o fisiculturismo como uma conquista pessoal, entendeu? Porque é uma coisa que eu amo. Tô na academia há 6 anos, mas eu treino realmente há 2 anos. Por que eu falo isso, que eu treino realmente há 2 anos? Porque foi o momento onde eu comecei a fazer tudo certo, onde eu comecei a fazer dieta 100%, a treinar 100%, eu parei de beber, parei de ir pra festa. Desde que eu comecei a treinar, eu sempre tive vontade de competir. Mas para competir eu sabia de uma coisa, eu ia precisar fazer uma dieta e não errar. Eu não conseguia fazer isso. Eu era muito fraco psicologicamente em relação a isso. Mas aconteceu uma coisa comigo que me fez virar uma chavezinha na minha cabeça. Em 2021, em 11 de outubro de 2021, não tem como eu esquecer essa data, eu até me arrepio de estar lembrando disso, eu sofri um acidente de carro. No dia que eu fui buscar o carro não estava nem pago ainda. Era uma BMW 320, modelo M Sport. Cara, ela tava cheio de acessórios a mais, tava com kit M, tava perfeito. Eu peguei o carro e a minha última memória que eu tenho é passando o portão da garagem da concessionária. Depois disso, cortou minha memória. E eu sei, do que me contaram, né? E o que aconteceu? Eu peguei, tirei o carro da concessionária e fui almoçar com os amigos. E aí depois a gente foi pra casa. Foi na minha casa pra buscar um amigo meu que morava no mesmo condomínio que eu. Eu no meu carro e um amigo meu no carro atrás. Chegando na minha casa, tinha uma reta com 3 faixas. 1 minuto da minha casa. Ou até menos. Um carro saiu de um prédio
e cruzou as 3 faixas de uma vez. Só que quando ele ia fazer o retorno, tinha um carro vindo do outro lado, da outra mão. Então ele parou. E ele parou na minha frente. Eu estava na faixa da esquerda. Eu fui tirar o carro, meu carro estava aqui, aí eu tirei a frente. Mas a lateral traseira bateu aqui. O que ela bateu, o carro girou. Tinha um ônibus parado bem aqui, pegando passageiro. Meu carro só deslizou e entrou. Porque eu vi depois dos vídeos, tudo. E, cara, é inacreditável, porque meu carro, ele literalmente entrou no ônibus. Ele chegou a encostar no banco do passageiro. E não só no banco do passageiro. O ônibus tocou de raspão na minha cabeça. Só que, sabe o que é um ferro? Ferro, tocar no teu crânio a mais de 100 por hora. Eu quebrei o crânio na hora. O para-brisa quebrou na minha cara. Porque eu tenho essa cicatriz aqui na testa do para-brisa do carro. E nesse momento, o que aconteceu? Eu entrei em coma. Eu apaguei. E o meu carro estava soltando muita fumaça. Ele ia pegar fogo. Um gari foi lá, pegou o extintor de incêndio do ônibus e foi apagar o fogo antes de virar realmente o fogo, de ter uma explosão, alguma coisa assim. O meu amigo que estava no outro carro ficou desesperado. Ele foi lá e me tirou do carro. Não tinha força para me carregar todo. O gari foi lá e ajudou ele a me carregar. Eles me tiraram de perto do carro, me colocaram no chão. Uma dentista que morava nos prédios viu o acidente da varanda dela. Quando ela viu o acidente, ela simplesmente desceu e foi lá para ajudar, porque poderiam estar precisando de ajuda. Quando ela chegou lá, meu coração tinha acabado de parar. E ela fez massagem cardíaca em mim. E me reanimou. E não foi só uma vez que isso aconteceu. Na ambulância aconteceu de novo. Eu estava num estado tão crítico que eu não ia aguentar chegar no hospital, porque o hospital era um pouquinho longe. Isso tudo aconteceu em Manaus. Quando eu cheguei lá, eu nunca mais encontrei ele, mas eu ainda vou encontrar ele, esse médico, porque ele foi mais um dos que salvaram minha vida. Ele colocou uma PIC, né? O que é uma PIC? É um instrumento para medir a pressão craniana, a pressão do meu cérebro, a pressão intracraniana. Que é essa cicatriz que eu tenho bem aqui, ó, cadê? Consegue ver? E para colocar PIC não é fácil, porque se ele colocar um pouquinho pro lado, se ele errar um pouquinho, milímetros de distância, podia dar um problema muito maior na minha cabeça. E ele não errou nada. E ele conseguiu salvar minha vida. Aí depois disso que eu me recuperei um pouco, fiquei no hospital por 4 dias até ficar mais estabilizado. E aí eu vim para São Paulo de UTI aérea, né? E fui internado no Sírio. Quando eu fui internado no Sírio, eu não estava mais em coma. Eles encontraram um coágulo no meu tronco encefálico. O tronco encefálico é como se fosse um corredor, que ele manda as informações do cérebro para o coração e para o pulmão. E se o coágulo ficasse lá, não tem cirurgia que possa tirar, porque fica bem no centro do cérebro. E só podia acontecer uma coisa: esperar ele sair. Porque se ele não saísse, eu ia me manter em estado vegetativo. 4 dias depois, sumiu. 4 dias depois, sumiu. Os médicos começaram a ficar debatendo quantos anos eu ia ficar em coma. Chegaram a uma conclusão, de 1 a 3 anos. Aí mudaram, de 6 meses a 1 ano. Eu acordei em 21 dias. Morreram mais de 90% dos meus neurônios, ou mais 90% ou próximo a isso. Eu basicamente acordei sem saber comer, sem saber andar, sem saber falar, sem saber quem era meu pai, sem saber quem era minha mãe, sem saber quem era ninguém, sem saber quem eu era. Os neurônios morreram, mas nasce neurônio todo dia. E esses neurônios iam nascendo, iam tomando as ações dos antigos. E aí eu ia lembrando muito rápido das coisas. O trauma na minha cabeça tinha sido tão forte que eu não conseguia guardar a memória ainda.
Eu passei meu aniversário no hospital. Eu fiz 19 anos no hospital, na maca. Só que aí eu fiquei internado por mais ou menos um mês e meio. Aí eu saí do hospital. Continuei o tratamento por uns 6 meses. Voltei para Manaus. Mas continuei me recuperando, porque eu demorei mais ou menos um ano e meio para ficar 100% realmente. Com 8 meses eu já estava bem. Na verdade, com 2 meses eu já estava bem. Mas com 8 meses também eu ainda tinha um problema, que era o quê? Memória. Só que acontece, a memória voltou. Graças a Deus. Tudo voltou. Tudo isso aconteceu. Me responde, qual a explicação para uma pessoa que teve um traumatismo crânioencefálico, que teve a cabeça quebrada, que teve inúmeras, eu tive umas 4 paradas cardíacas, uma no local do acidente, uma na ambulância, e não sei mais quantos no hospital. Eu acordei em 21 dias, mas cara, me responde, você acha que isso é possível? Deus, e detalhe, tiveram tantas situações nesse meio tempo que só me fizeram acreditar mais nisso. Deus é maravilhoso. Deus me salvou. Deus operou um milagre na minha vida. Esse milagre na minha vida não foi só na minha vida, porque isso tocou muita gente que eu conhecia, que me conheciam, né? E elas se aproximaram de Deus. Sabe qual foi a coisa mais bonita que eu escutei? Cara, eu chorei quando eu escutei isso. Foi um amigo meu, um áudio do amigo meu dessa época, que eu tenho os áudios que eles me mandaram. Me mandaram quando eu sofri um acidente, eu escutei depois. Que ele me mandou um áudio, chorando, dizendo que ele estava orando para eu ficar bem. E ele era ateu. O que eu estava falando no começo do vídeo? Que eu não conseguia ter força para seguir uma dieta e fazer tudo 100%. Depois disso tudo, mesmo sem memória 100%, eu ainda lembrava que eu amava esse esporte. E eu lembrava que eu amava, eu sempre tive vontade de ser grande. Eu comecei a treinar com 50 quilos, sofri acidente com 80. Eu saí do hospital com 57 quilos. Com isso, com esse acidente, tudo que aconteceu, eu vi que se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu tenho que fazer essa coisa. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Eu não posso perder tempo. Então, se é um sacrifício ficar sem comer, passar fome, alguma coisa, sim, é um sacrifício sim. E o que a gente vai conquistar depois disso? Não vale a pena? Não que você não quer o que vem depois? Não vale a pena a gente passar por isso? Então foi aí que mudou minha cabeça para isso e eu comecei a fazer tudo que tinha que ser feito. O acidente, essa semana fez 3 anos. Os 3 anos que foi dito que eu ia ficar em coma. E eu tô aqui. E desde que eu saí, eu falei assim, eu vou me preparar para competir. Mas eu só vou competir quando eu estiver competitivo. Até que eu resolvi falar, não, agora já dá para fazer uma preparação. Iniciei a preparação. Agora eu tô há 5 semanas da minha estreia nos palcos. Aquela coisa. É só ter paciência. Ter paciência, ter persistência. E você tem que se imaginar aonde você quer chegar. Coloca na cabeça que você vai fazer o que tem que ser feito. E faça o que tem que ser feito. Independente se você vai sentir fome, se você vai ficar irritado, o que for. Faça. Faça o melhor de você. Eu queria mostrar para as pessoas como que é o início de alguém nesse esporte. Motivar pessoas que estão no começo ou que estão passando por alguma coisa difícil para saber que tudo é possível. Que é só a gente ter calma.
só de ter fé, só de confiar em Deus. E se for uma coisa que a gente realmente quer, alguma coisa que a gente realmente queira, mesmo que demore, que a gente faça. Porque Deus honra. Mas tudo isso a gente só conquista fazendo uma coisa, que é dar o primeiro passo. E estar disposto a passar pelas coisas que a gente tem que passar. Porque para você ser abençoado, Deus coloca nas nossas vidas, provações. Isso é em relação a tudo. Provações para saber se a gente está pronto para a bênção. Para a gente saber valorizar se a gente for abençoado. Por isso que para conquistar alguma coisa que a gente queira muito é tão difícil. Entendeu? Com tudo na nossa vida é assim. Só deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Se você se identifica com o que eu falei aqui, já se inscreve no canal, que vão ter vídeos de treino, de dieta, de tudo basicamente. Se inscreve no canal, curte, compartilha, e é isso. Um abraço, fiquem ligados aí, que essa semana ainda vai sair mais vídeo. Fiquem com Deus.